Eles cuidam de tanta gente, né, eles cuidam de todos, né, eles cuidam de pessoas que eles nem sabem se um dia vão se converter, mas eles estão lá cuidando, então é a nossa cuidar de quem cuida. Oi, oi, tudo bem, pessoal? Que privilégio ter você aqui. Está começando mais um Momento PIB Curitiba. O Momento PIB Curitiba é um espaço especial onde nós trazemos sempre uma das frentes ministeriais desta igreja para que você conheça, saiba melhor como é que a gente desenvolve o trabalho de proclamar o reino de Deus neste mundo. E hoje, aqui no estúdio comigo, eu tenho duas profissionais maravilhosas, minhas irmãs, minhas amigas, doutora Elke, que é profissional na área de psiquiatria, mas também coordenadora do SIM, e eu já vou te explicar melhor o que é o SIM, e também a minha querida amiga Fabiola Cavacin, que é profissional de odontologia e uma das voluntárias do SIM. Bom, você já ouviu falar que a igreja é uma igreja missionária? Nós enviamos missionários para o mundo todo, e enviar um missionário não é simplesmente enviar alguém para cumprir uma tarefa simplesmente, né? Essa é uma pessoa, ela tem uma família, ela tem várias questões em volta, tem questões de saúde, tem questões emocionais. E aí, como é que a gente faz? Doutora Elke, como é que a gente lida com essa realidade de enviar missionários e a necessidade de cuidado que eles têm? Sim, a igreja tem a tarefa, dentre tantas tarefas, de também enviar missionários, mas nós não devemos enviar e deixá-los esquecidos no campo. Muito bom. Faz parte dessa tarefa o envio e o cuidado, porque os missionários têm fases diferentes no campo, têm fases diferentes da família que está no campo, então nós participamos desse acompanhamento e desse cuidado também, nas diferentes fases, nos diferentes momentos e diferentes questões da vida que também acontecem conosco aqui, acontecem com eles no campo. E será que existe inclusive uma chance de eles terem uma necessidade maior de cuidado porque eles estão longe? Você acha que isso se agrava um pouquinho mais? Certamente. Então, quando o missionário está sendo preparado para ir para o campo, inclusive é falado sobre essas questões de adaptação, quando vão para um país com uma cultura muito diferente da nossa, quanto maior a diferença, maior a necessidade de suporte durante a fase de adaptação. Existem fases da vida missionária, desde antes do envio até após o envio, que a gente precisa estar atentos. Hoje nós temos missionários em países, por exemplo, na Índia, no norte da África, nós temos missionários na região do Cáucaso, que são culturas, línguas muitas vezes muito diferentes das nossas, e isso a gente precisa dar o suporte para que eles se adaptem lá, para que então possam cumprir aquilo que o Senhor os chamou para realizar. Muito bom. Fábio, eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente, se apresentasse um pouco melhor ainda, né? E falasse do teu envolvimento aqui com esse grupo que nós chamamos de SIM. Aliás, doutora Elke, o SIM é Cuidado Integral do Missionário. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre o integral, que eu quero entender o que é o integral. Fala, Fábio. Então, eu sou a Fabiola, né? Eu sou dentista já há 27 anos e sou filha de dentistas, né? Meu pai e minha mãe são dentistas e meu irmão também é dentista, e a gente trabalha numa clínica familiar. E meus pais já vieram com essa ideia de estar prestando atendimento a missionários que vinham passar uma férias em Curitiba ou uma viagem de promoção missionária em Curitiba. Então a gente já vinha com esse trabalho, a gente já tinha um contato com a junta de missões, que os capelães da junta ligavam para a gente, falavam, olha, tal missionário vai estar aí, vocês podem dar uma assistência. Então, já desde o início da minha formação, eu já entendi que minha profissão não era só para ajudar pessoas como dentista, mas sim para ampliar isso para o reino. Né? Então, a gente vem fazendo isso no consultório há muito tempo, mas nossa mão é curta, nosso braço é limitado. Né? E hoje na igreja a gente tem 26 mil membros, né, e desses muitos novos que querem participar de missões, que querem estar junto, querem estar conhecendo os missionários, que têm esse desejo, mas não sabem como. Então, o SIM, ele vem para sistematizar isso, para agregar mais profissionais da saúde,
para que eles possam estar dando esse apoio integral ao missionário, não só de oferta, de sustento, mas também de um apoio psicológico, de um apoio, de um aconselhamento médico. Às vezes eles ligam pra gente assim, olha, meu filho tá com um problema e eu fui num dentista aqui no campo e ele me cobrou X, eu posso pagar, mas esse valor tá justo? Então a gente fala, não, esse seria o mesmo valor que você pagaria aqui no Brasil. Né? Ou então, não, tá justo, tá legal, vocês têm o valor, vocês querem que a gente levante uma oferta? Então a gente participa, tanto em oração, quanto ofertando, quanto junto mesmo, como um conselheiro, né? Estando dentro do campo, mas dentro do meu consultório com os missionários. É muito engrandecedor, gratificante poder participar da obra junto com eles lá longe. Que lindo. Quem aqui já viveu um tempo fora do país sabe o quanto isso é importante, né? Você se sentir acolhido, se sentir conectado, estar fazendo parte de algo que, na verdade, você foi enviado, você é parte de um time, né? Você não está sozinho, e eu acho que é aí que vocês entram também, porque daí o pastor de missões, a gente estava aqui mais cedo conversando com o nosso pastor Tiago, ele tem uma função, e legal, é uma função pastoral. Agora, mesmo querendo ajudar muitos missionários que ele mesmo envia dentro da equipe, ele será limitado em algum aspecto, porque vai ter coisas que ele não vai saber resolver como pastor, né? A gente precisa ter essa sabedoria. E aí, fala um pouquinho sobre esse limite, né, Elke, do cuidado aí. Sim, são talentos diferentes, habilidades diferentes que são necessárias para o cuidado integral do missionário de fato. Hoje, na equipe, nós temos pastores com experiência de missões, com experiência de plantação de igrejas, que são mentores desses missionários. Nós temos também as mulheres que ligam, que cuidam das esposas, das missionárias. Temos 2 pessoas da nossa equipe que cuidam especificamente de filhos de missionários e filhos dos pastores das congregações que estão ali no Ministério de Missões, sim. Temos também a nossa equipe de saúde, porque quando eles vêm, ou mesmo quando como a Fabiola falou, quando às vezes eles estão no campo, eles têm dúvidas, eles querem conversar, então a equipe de saúde é acessada nesses momentos para que possa dar o suporte para o missionário aqui em Curitiba ou fora de Curitiba. E é por isso que você disse que é integral, então? Isso, integral, porque o cuidado integral, ele vai dizer tanto de várias áreas da vida, como família, ministério, saúde, filhos, como nas diversas fases da vida missionária. O pré-campo, o preparo para ir, da fase que está no campo, o preparo para o retorno, a reentrada. Cada um desses momentos tem situações específicas que a gente então vai acompanhando para dar o suporte, dizer, não, isso aqui está esperado para esta fase ou não. Então, integral, né, integral em relação às fases da vida missionária, em relação à vida do próprio missionário e sua família. Legal, tá bom. A gente tem um QR Code aí que eu já queria pedir para a produção, se possível, colocar no ar, colocar na tela, porque aí você consegue ter mais informações. E eu já vou pedir para ele deixar um pouquinho lá, porque quem está nos assistindo pode querer participar. A Fabiola falou aqui como uma das voluntárias desse grupo, né? É importante ressaltar isso, né, doutora? Sim. Que acho que a maioria, ou todos eles? Todos nós somos voluntários. Todos voluntários? Somos voluntários, é uma bênção. Você tem ideia de quantos profissionais estão envolvidos nesse momento? Nesse momento, nós não temos um número grande. Por quê? Porque como a Fabiola, né, a família dela, eles não estão, a Fabiola e a família já estão, na verdade, mas a maior parte daqueles que a gente pede apoio, a gente liga em momentos específicos. A família da Fabiola nós já contamos como parte, porque eles já fazem isso há muitos anos, né? Mas cada vez que há uma necessidade, a gente pede para que algum colega da área da saúde atenda à necessidade. E o que nós queremos agora não é que a gente possa ver quem pode nos ajudar, mas quem já está disposto a fazer formalmente parte desta equipe. Dizer a sua disponibilidade, o seu tempo, a sua área, para que a gente tenha já mais profissionais cadastrados que possam servir conosco aos missionários. Então deixa eu conversar com você que está em casa. Esse aqui é bem sério, hein? Ó, presta atenção. Você é profissional da saúde e talvez
você é aquele que ficou perguntando assim, Senhor, onde é que eu me encaixo, né, no teu reino? Como é que eu posso servir? Eu já sirvo, eu já faço diferença na vida das pessoas, mas parece que tem alguma coisa ainda que eu podia fazer. Então tá aí, ó, na tua tela, pega o teu celularzinho e descobre mais informações. É claro que eu nem sei para onde esse QR Code vai levar, viu, doutora Elke, mas eu tô pedindo falar aqui. Sim. Você vai se conectar aí através dessa tecnologia com a equipe que está trabalhando, provavelmente vai preencher um cadastrinho, eles vão conversar com você, para você poder ajudar nessa área aí. Que tremendo, não é, doutora Elke, não é, Fabiola? Porque eu imagino que vocês devam ter muitas histórias de situações que vocês olharam e falaram, ai Deus, que privilégio poder fazer isso aqui. Deus, Até queria escutar se tiver alguma coisa que, sabe aquela história que, puxa, isso aqui que eu vivi foi o que mexeu meu coração e tal, e agora por isso eu tô tão envolvida com isso, né? Então contem pra gente mais sobre isso. Nossa, tem tantas histórias, mas eu lembro da família do pastor Armando, quando eles estavam aqui em Curitiba se preparando para ir para a Espanha. Sim. Né, e para fazer o centro de formação musical lá na Espanha. Uhum. Como foi especial poder atender aquela família toda e depois várias conexões e assim eu senti Deus cuidando de mim também pelo atendimento àquela família. Também com a Ludmila no Sudão, Ludmila, eu posso falar esse nome. No Sudão, a gente se sente indo, né, e participando, né, com a Cirlei também, vários lugares da África, mas a família assim que mais me toca, né, a família Negri, né, que eles chegaram até a questionar a permanência no campo pelas situações da família que estavam vivendo. Na e área aí, da saúde. na área da saúde mesmo, eles precisavam de um suporte que a África do Sul, eles estavam muito no interior da África do Sul, não estavam na capital, hoje estão até em Uganda. São até realidades muito diferentes. Muito diferentes, né? É como aqui a gente está no Brasil, está numa capital e ir para o interior do Nordeste, né? Do norte do país. É muito parecido a África do Sul. Então eles estavam com problemas de saúde seríssimos com os filhos, até questionando a própria permanência no campo, né? E a doutora Elke, através do SIM, desse trabalho de formiguinha, de ir atrás, conseguiu sistematizar, e eu acho que a gente pode fazer até mais por eles, pela família negra, e por outras famílias que precisam, com a adição de novos voluntários ao projeto. E assim, é como eu falo, né? O meu passaporte é super carimbado, né? Até para Timor-Leste eu já fui, só que espiritualmente, né? Atendendo os missionários, e a gente faz parte, a gente fica junto com eles na obra, a gente conhece, a gente fica amigo mesmo. Ainda mais eu, né, que fico pertinho aqui, fico super amiga, a gente tem uma intimidade grande. Então se tornam meus amigos mesmo, os missionários do campo, e a gente começa a conhecer, né, pessoas que estão no Nordeste do Brasil, pessoas que estão no Paraguai, vários campos missionários, e a gente realmente se sente parte da grande comissão, sem sair do consultório. Então isso é muito especial. Que lindo. Um dia a gente vai chegar lá no céu do Senhor e as pessoas vão olhar assim, ó, eu tô aqui porque você cuidou daquele missionário, eu tô aqui porque você atendeu, porque você ajudou, e ele permaneceu. É muito especial. É muito especial. Cada vez que falo com um missionário, o meu coração se enche de alegria e a gente vai ouvindo, olha, o Senhor está dando essa direção, vou por aqui, né, nesse tempo missionário, vou abrir uma célula, enfim, cada história que eles contam é muito especial de ouvir. Meu coração se enche de alegria cada vez que falo com um deles. Dá para ver nos teus olhinhos, nos olhinhos de vocês. Né? Eles cuidam de tanta gente, né? Eles cuidam de todos, né? Eles cuidam de pessoas que eles nem sabem se um dia vão se converter, mas eles estão lá cuidando. Então é a nossa, cuidar de quem cuida, né? Cuidar de quem está dando a vida, né? A gente dá poucas horas do nosso ano, né? Para atender, é o mínimo para cuidar de quem cuida. PIB Curitiba é uma igreja grande, faz muita coisa, se movimenta para muitos lados, e uma das áreas que a gente quer mostrar para você aqui no Momento PIB Curitiba é a área de missões. Mas hoje, numa particularidade muito especial, que é o cuidado integral dos missionários. Você sabia que existe isso? Olha, por isso que eu estou aqui com a doutora El, que é a coordenadora desse projeto, e também com a Fabiola, que é
uma das voluntárias como profissional da saúde. O que é o SIM? Vamos relembrar, a gente já falou no primeiro bloco, o que é o SIM, doutora É o Elke? cuidado integral do missionário, é cuidar do missionário em sua família, em todas as áreas da vida, mas também em todos os momentos da caminhada do missionário. É isso aí. Por que a gente faz isso? Porque não adianta só você mandar uma pessoa, uma família para um campo missionário, se você não cuida bem daquela pessoa, talvez ela não consiga exercer um bom trabalho, porque ela tem necessidades. E quando você está num país distante, numa realidade distante, ou até dentro do próprio país, mas longe do teu lugar de conforto, da tua família, que é a realidade dos missionários em geral, você precisa desse apoio, né? De que forma vocês têm desenvolvido então esse trabalho? Ele é integral, como nós já dissemos no primeiro bloco, e ele se desenvolve em várias áreas da saúde, não só na sua área, que é a de psiquiatria, mas em todas as outras. Fala um pouquinho sobre isso. Isso. Nós fazemos o acompanhamento do missionário, então temos os mentores que regularmente fazem o contato com os missionários que estão no campo, pelo menos uma vez por mês. E nesse contato vai se criando um vínculo, né? Como a Fabíola falou no bloco anterior, vai se conhecendo quais são as dificuldades do momento e a partir dali nós vamos entendendo qual o suporte que o missionário e sua família precisam em cada momento. Então, como eu disse, esse suporte muitas vezes é de um acolhimento para a esposa ou para a missionária, para os filhos, mas também pode ser um suporte na área da saúde. Alguma questão emocional que precise, em algum momento, de um acompanhamento de psicoterapia, alguma questão de saúde física que a gente, né, normalmente levanta médicos para nos auxiliar, ou odontológico, quando os missionários vêm aqui para Curitiba, então a família da Fabíola e outros profissionais nos ajudam nesse suporte também odontológico. Então, nós estamos sempre buscando auxiliar nossos missionários, e você estava falando, pastor, me lembrei do Novo Testamento, de Paulo com as suas viagens, como ele se comunicava também com as igrejas, como eles tinham o suporte. Esse é o papel da igreja, né? De dar o suporte para que o missionário vá onde nós muitas vezes não podemos ir. Então, o ID nós podemos fazê-lo primeiro aqui em Curitiba, no nosso bairro, no nosso trabalho, na nossa cidade, isso já é tão especial. É verdade. Mas nós podemos fazer também dando esse auxílio a missionários em vários lugares do mundo. Amém. Em vários lugares. E ouvir o que Deus tem feito através da vida deles é realmente, né, muito, eu estava muito até pensando aqui, né? Imagine você ir para um país em que você não tem arroz e feijão. Né, e você precisa de um nutricionista, às vezes, aqui no Brasil, que te ajude a comer de forma adequada num outro país com outra realidade. O que tem para comprar aí? Vamos fazer uma dieta para você. Né? E você não tem nutricionista, às vezes. Tem países que não tem nem o profissional de nutrição. Eu fui para o Mali fazer uma viagem missionária e o Mali tinha 20 dentistas no país inteiro. Uau. Né? Então a gente não tem nem o profissional, nem que não, o missionário tem o recurso, porque a igreja manda. Você não tem nem profissional para dizer assim, poxa, como eu posso adaptar a minha dieta para eu ter tudo o que eu preciso aqui, porque eu estou acostumada a comer arroz, feijão, carne, tomate, que eu não tenho arroz. Aqui eu tenho cuscuz, né? Nos países da África é o cuscuz. Né? Como que eu vou substituir, como eu vou cozinhar isso? Então o nutricionista aqui da nossa igreja, um voluntário, poderia estar auxiliando essa adaptação nutricional dessa família, para que eles pudessem comer gostoso e comer saudável. E não passar mal, porque não daí passar também mal, tem isso, né? São coisas que a gente não para pensar. Né? No momento, nós estamos, e foi bom a Fabíola falar, porque essa realidade existe, e no momento eu estou com uma nutricionista fazendo um trabalho também no Ministério de Missões, através do WhatsApp, de reeducação alimentar. Mas ela, nesse trabalho, ela não faz essa orientação individual. Então, isso algumas vezes realmente é necessário, né? Mas nós já fazemos, então, dentre os profissionais de saúde que nós temos buscado, também muitas vezes esse trabalho de prevenção, né? Prevenção nas questões de saúde em geral, prevenção através da alimentação, prevenção através de orientação, quais exames em cada faixa etária são necessários, e essa orientação muitas vezes por uma chamada de vídeo faz toda a diferença para eles. Um tempo atrás tem uma família que está na Europa, e uma pessoa da família do missionário estava passando por uma enfermidade aqui.
e eles ficavam lá muito aflitos, preocupados. Então nós da equipe também acompanhamos essa pessoa, né? Ela veio a falecer, uma doença realmente muito grave. E a gente também, nesse momento, deu suporte. Como eles ficam gratos, como foi especial. Nós, através do pastor Tiago, do Ministério de Missões, fizemos uma mobilização para trazê-lo aqui para despedir. Então, são coisas que nós vamos acompanhando e que é realmente Vocês são motivador. Demais, gente. Maravilhosos, maravilhosos. Que trabalho lindo. Eu pedi para o meu querido Thomas colocar na tela lá o QR Code, onde as pessoas podem acessar mais uma vez para fazer parte também desse ministério tão precioso, doutora Elke. Para onde leva esse QR Code, doutora, que eu não vi? Sim, esse QR Code, ele leva para um Forms, onde as pessoas que queiram servir conosco vão preencher alguns dados e também ali no QR Code há informações sobre um encontro que nós vamos ter com os profissionais que queiram servir conosco no dia 3 de outubro, às 14 horas aqui na igreja. Tá. Então, esse QR Code é para que eles venham a esse encontro, onde nós vamos falar um pouco mais sobre o SIM, sobre as necessidades, e eles também vão nos contar sobre a disponibilidade. Agora, esse é um trabalho que o profissional de saúde pode fazer à distância, né? Então, se você está assistindo a gente de outro lugar que não seja aqui de Curitiba, você pode fazer parte também. Acessa aí a doutora Elke, conversa com você depois e você ajuda a gente pelo WhatsApp. Olha que coisa maravilhosa, exatamente, né? Exatamente. Tá bom? Porque nós vamos percebendo que outros missionários que não são aqui da igreja, de agências, têm nos pedido suporte também em algum momento. A notícia foi se espalhando, Senhor, né, doutora? Existem outras instituições que também têm o SIM, mas pelo fato, eu acho que de a nossa igreja ser tão grande, tantas pessoas. E a nossa igreja tem uma característica de ter muitos profissionais da saúde, né? É engraçado isso. Isso, então eles nos pedem suporte e realmente Deus colocou no coração que sim, que nós podemos ampliar. Amém. E nós reino de Deus. É reino de Deus, com certeza. Que lindo, que lindo. Olha, a gente tem um vídeo que foi gravado lá por um dos missionários também, que trabalha com vocês lá no Departamento de Missões. Ele gravou lá alguns depoimentos, a gente queria escutar, vamos ver o que ele trouxe pra gente. O nosso envolvimento com missões começou há quase 5 décadas. Uma época que nós começamos a atender missionários sem que nós estivéssemos pensando que estávamos fazendo missão. E essa época, inclusive, não havia nenhum comprometimento sério nosso com Deus. Mas foi ali que Deus nos desafiou a continuar caminhando em missões e indo enquanto nós trabalhávamos na nossa clínica e fazendo missão para a honra e glória do Senhor. Nossa família tem feito missões, atendendo missionários, então nós abençoamos e somos abençoados há mais de 5 décadas. Olá, me chamo Daniel Cavacin, sou dentista, essa é minha irmã, doutora Fabiola Cavacin. Tem sido um privilégio poder servir ao reino com o nosso trabalho. De que forma? Cuidando de quem cuida. Não podemos estar no campo missionário, mas nos sentimos parte do campo missionário quando cuidamos dos missionários no nosso consultório, com a nossa profissão. E assim nosso passaporte fica carimbado de vários lugares, tanto no sertão do Brasil, distante como Timor-Leste, África, Guiné, vários lugares que a gente consegue cumprir a grande comissão daqui de dentro do consultório. Oi pessoal, a gente está aqui na nossa igreja. Eu sou Jaqueline, meu esposo Danilo, somos missionários aqui da PIB de Curitiba. Estamos no campo lá do Maranhão, numa agência chamada MPR, Missões Pescadores e Ribeirinhos. Eu fui direcionada pela doutora Elke, que ela é da parte de cuidado do missionário, a estar indo no dentista. E já fazia um tempo que a gente, no campo, como a gente tem muito corrido e às vezes o acesso ao doutor assim, um pouco mais difícil, porque a gente fica em povoado e em comunidade. E aí eu fui no dentista e fui atendida pela doutora Fabiola, e ela, a família dela tem uma missão de cuidar do missionário. E aí fui muito abençoada assim, com 2 implantes dentários, então estou muito feliz, fiquei muito emocionada quando ela falou que ia abençoar com esses implantes na minha vida, eu pude fazer, mas a gente queria agradecer assim, pelo cuidado missionário. Eu acho que a gente está
a gente foi muito impactado, né, nessas férias por isso, né? Então, muito obrigada aí todo o pastor, né, e toda a rede de apoio do cuidado missionário da PIB. Realmente é muito eficiente, né? Foi muito bom, funciona mesmo. Isso vai render muito mais no campo alegria, satisfação, dedicação, porque todas essas áreas estão ali, né, preenchidas, estão sendo cuidadas, né? Então, muito obrigada. Que especial ouvir histórias como essas. E mais especial ainda é participar dessas histórias. E nós, da equipe de cuidado integral do missionário aqui da Primeira Igreja Batista de Curitiba, temos esse privilégio. Ao servir aos missionários, ao cuidar deles, nós participamos de tudo aquilo que Deus está fazendo em Curitiba, no Paraná, no Brasil e no mundo. Por isso, nós te convidamos para se juntar a nós também nessa missão, porque juntos no cuidado, juntos também estaremos na missão. Aí, que lindo, doutora Elke, obrigado, Sim, que precioso. A Jaque e o Danilo, eles me pediram para falar comigo aqui na igreja antes de retornarem para o campo, e eles estavam muito gratos, né? Ela falou lá sobre, né, os implantes, né, que a Fabiola ofereceu, enfim, que ela conseguiu fazer exames, enfim, avaliações médicas, eles estavam muito gratos. Eu disse, olha, é o cuidado da igreja com vocês, né? Nós somos a ponte, mas é um cuidado da igreja. Que lindo. E hoje a gente continua em contato, né? Agora eles já foram para o campo, já estão lá no interior do Maranhão, mas a gente continua em contato, se falando via Instagram, via WhatsApp, e é muito, muito especial também agora eu estar participando da obra deles lá. Ok, então, só lembrando, né, você viu ali no vídeo a família da Fabi também, a gente fez questão de trazer aqui a Fabi também para escutar, porque eles acabaram sendo um ícone desse serviço aqui na igreja, Sim, né? sim. Uma família toda envolvida, porque os pais também são dentistas, o irmão também é dentista, e tem mais gente lá da família também, no consultório cheio de gente servindo ao Senhor. Que coisa maravilhosa. Você também pode se envolver. Vou pedir o QR Code na tela de novo, porque agora acho que o teu coração já ficou aquecido. Agora você está dizendo assim, tá bom, eu vou participar desse negócio, vou fazer diferença. E tá aí, então, acesse lá, conversa com esta mulher que está aqui do meu lado, ela vai te atender e vai te explicar como é que você pode servir, você que é profissional da saúde. Então vamos lembrar, que áreas da saúde a gente pode receber, doutora? Médicos, dentistas, psicólogos, terapeuta ocupacional, nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, todos que são da área da saúde, que sentem o Senhor falando ao coração, podem sim preencher o formulário e nós vamos conversar, vão ser muito bem-vindos. Muito bom, muito bom. Bom, eu quero me despedir de você que está com a gente pela Rádio Marumbi. Você já está aí com a gente há quase meia hora e é um privilégio ter você com a gente. Você não sabe, mas a gente aqui na TV, a gente grava aqui para a TV, mas ao mesmo tempo esse áudio nosso está indo também para o rádio e tem muita gente se conectando, escutando essa mensagem preciosa. Eu estou aqui orando para que muitos profissionais da saúde nos escutem agora. É um ato tão simples, né? Você pode simplesmente dizer, eu estou aqui, gente, podem contar comigo. Não vai ser pesado, né, doutora Elke? É um pouquinho lá do teu mês, é uma horinha por mês que você vai dedicar, talvez. A disponibilidade de cada um. É isso aí, conforme seja possível para você. Temos um e-mail para tirar dúvidas lá, produção, é isso aí. Tá lá o sim@pibcuritiba.org.br, que é o e-mail para tirar dúvidas. E a gente falava sobre como é que cada profissional da saúde, como voluntário, pode ajudar a cuidar desses missionários que estão precisando de ajuda fora do país ou até no nosso país mais distantes, né? E você comentava, doutora Elke, que cada um pode trabalhar de acordo com a sua disponibilidade. A Fabiola também, acho que é a pessoa que pode falar sobre isso, porque ela está vivendo isso. A gente pode atuar em 3 momentos, né? Primeiramente, às vezes num contato, uma videoconsulta, um contato via WhatsApp sobre algumas dúvidas que eles tenham. Né? Tenho uma dúvida, estou com um problema
o dentista não pode fazer videoconsulta, mas outros profissionais, todos da saúde, podem. Né? Só um parênteses. Quando o missionário precisa de ajuda, ele entra em contato direto com o médico, com a médica ou com o profissional? Primeiramente com o SIM. Primeiro aqui vocês é que fazem essa triagem, encaminham bonitinho, até para o profissional não ficar achando assim, epa, mas daí todo mundo vai me ligar. Exatamente. Nós sabemos que é um trabalho sério, que é um missionário que vem de uma instituição séria, que não é um assistencialismo. Está bem organizado, né? o negócio. Está muito organizado, né? Quem entra em contato comigo é a ELC ou a equipe da igreja. Olha, vai te procurar tal pessoa para agendar no meu caso, dentista, vai agendar uma consulta comigo. Então ele vai até meu consultório e a gente faz um atendimento. Dependendo de como é a conversa, agora eu vou falar mais praticamente, né? E como Deus toca no nosso coração, alguns nós atendemos totalmente pro bono, sem nenhum custo. Outros chegam, não, doutor, eu tenho um recurso, eu recebi uma oferta, eu quero pagar. Então, aí depende muito de cada profissional e cada acordo que você tem com Deus. Perfeito. Né? E para aquele momento. Né? Às vezes também você pode receber o valor e ofertar de novo. Né? Então, tudo isso é muito pessoal e particular. Mas o primeiro contato, quem me envia essa pessoa é o SIM. O SIM me fala, olha, tal missionário de tal campo vai entrar em contato com vocês. Então, a gente anota o nome, né, deixa isso, eles entram em contato, às vezes, direto comigo, direto pro consultório, às vezes, porque eles estão em Curitiba e precisam de uma consulta. Dentista, a gente está sempre mexendo, né? Sim. Mas, às vezes, a gente precisa de exames prévios. Então, eu falo com eles antes, você está aí no campo, você consegue fazer um raio-x, um exame de sangue? Consigo. Então, ele já chega no Brasil, já chega em Curitiba com a vida adiantada. Então, são esses 3 momentos que a gente atua. 4, né? Uma pré-consulta, um aconselhamento prévio, uma solicitação de exames prévias, a própria consulta e depois um acompanhamento desse missionário. E a gente acaba virando a referência dele aqui em Curitiba, né? Então, eu tenho por hábito, setembro, época de missionário, fechar a minha agenda praticamente. Porque os missionários vêm para participar do missionário e a gente recebe as ligações da igreja para que no momento que eles estiverem aqui dando as palestras, dando os cursos, dando as oficinas, nesses intervalos eles vão até o consultório. Então eu deixo ali alguns dias fechado, porque eu sei que em setembro, né, o SIM vai me ligar e vai me pedir às vezes 10 missionários que vêm para o missionário para fazer promoção missionária e para participar, né? Então, só que aí a gente só eu, Daniel, pai, Bárbara, Diogo, somos só 5 hoje, né? Então a gente quer ampliar isso para termos mais dentistas, mais médicos, mas assim, eu como dentista é nesse momento. Mas, por exemplo, o psicólogo, às vezes ele tem que dispor de 1 hora por semana na agenda dele para fazer uma terapia, uma proposta terapêutica. Né? Um TO, um terapeuta ocupacional, também às vezes tem que dispor, se ele vai atender uma família de missionários, ele tem que, por um tempo determinado para aquela terapia, 1 hora por semana, 1 hora quinzenal, de acordo com a profissão de cada um. Um médico, às vezes, é uma consulta pontual, né? Faz a consulta, faz a reconsulta, vê daqui a 6 meses. Então, tudo é muito dinâmico, depende da característica da profissão. Então, cada um dispõe o que tem no coração de acordo com a sua profissão. Né? E com certeza, eu vou dizer para vocês, o SIM nunca sobrecarrega a gente. A gente nunca é pesado, nunca é oneroso. Sempre eles são muito sábios no encaminhamento. Então, é sempre um prazer e uma bênção. E cada um que vier, nós vamos também perguntar, isso vai, né? Eles vão preencher também um formulário posterior, qual é a disponibilidade. Perfeito. Muitas vezes é uma disponibilidade, no missionar todo ano, ok, né? Ou se for um dentista ou outros profissionais, ou não, eu posso, na minha agenda, um missionário cada vez, um psicólogo, então terminou aquele processo, né, de terapia, então agora eu posso atender outro, então cada um vai se dispor como o Senhor colocar no coração. Perfeito. E quanto mais gente, mais tranquilo para todo mundo também atender bem, atender com ainda mais qualidade, né? Que a gente vai dividir então as tarefas, né? Isso. Muito bom, muito bom. Doutora Elke, a senhora como coordenadora desse projeto, imagino que vocês devam conversar muito ali com o pastor Tiago, que é o pastor de missões da igreja, e até com os voluntários, porque acabam fazendo parte de uma equipe, vocês viram uma famíliazinha de cuidado, né?
Vocês têm sonhado coisas para o futuro e o que está no coração de vocês? Qual é o alvo? Como é que está isso? Neste momento, o nosso sonho está exatamente direcionado na área da saúde. Não temos somente essa área, como nós já falamos, mas na área da saúde. Então, há também uma profissional da enfermagem, a Juliana, que tem chegado também para a equipe recentemente, e nós estamos organizando protocolos de triagem para que o missionário vá nos dizendo quais as necessidades quando eles planejam vir a Curitiba, para que a gente com mais antecedência vá mobilizando os profissionais que podem ajudar. A orientação, então o profissional também orienta o que é necessário, como a Fabiola disse, talvez exames de atendimento, para os atendimentos. Então, essa área de triagem é um sonho que nós já estamos construindo. Programas de prevenção em saúde também é bem importante, né? A própria ampliação da equipe e a gente também poder, à medida que o Senhor nos enviar, atender outras pessoas que nos procuram também. Então, a ampliação da rede de cuidado, a triagem antes de os missionários virem e esses programas de prevenção também. Perfeito. Eu queria tocar num ponto agora que eu acho que quando você lida com problemas muito mais da sua área, que você é psiquiatra, né? Qual é o momento certo que talvez esse conteúdo chegue para missionários hoje aqui, que a gente está conversando também? Sim, né? sim. Ou pastores, ou outras pessoas, inclusive da sociedade em geral, da comunidade em geral. Qual é o momento, doutora Elke, em que as pessoas precisam entender assim, eu estou precisando de ajuda? Isso. De um modo geral, é quando o trabalho começa a ficar penoso. Um esforço para desempenhar as funções que antes não havia esse esforço. Eu acordo, eu não estou tão bem, as minhas emoções estão mais à flor da pele, eu tenho uma dificuldade, ou às vezes uma dificuldade em família. É um momento, e os nossos mentores também vão ajudando às vezes o missionário a perceber isso, porque muitas vezes eles querem tanto servir ao Senhor, estão com o coração tão cheio da vontade de servir ao Senhor, que às vezes eles não percebem essa necessidade para eles mesmos. E daí se sentem culpados. Exatamente, também. Então os mentores que são pastores já com maior experiência, fazem o contato regularmente para ver como eles estão também, para talvez pontuar para eles algumas coisas que no dia a dia, em função de servir a Deus com tanto coração, eles vão achando que não, eu posso aguentar mais um pouco, eu posso aguentar mais um pouco. E quando a gente já fala, eu posso aguentar mais um pouco, talvez já seja o momento de procurar ajuda, risada, né? lá, pessoal. Não é verdade? Então essa fala, por exemplo, mas nós temos em cada fase do cuidado missionário também, o missionário já está preparado para saber o que é esperado e o que não está dentro do esperado para as fases de adaptação, enfim, por exemplo. Tá, muito bom. Eu acho que é importante a gente levantar aqui esse assunto, porque esse para mim é um dos mais sérios, talvez porque eu me identifique muito com essa situação toda. Tem que aprender a prestar atenção em como é que você está se sentindo, como é que você está levando as coisas, né? O missionário está longe da família em geral, está longe da sua igreja, né? Que de certa maneira é um grande suporte emocional também, né? E espiritual. Sim. E aí o risco que ele corre de se sentir... talvez até, será que eu estou no lugar certo, né? Que foi eu já pensei isso muitas vezes, né? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Sim. Será que Deus me chamou mesmo? E será que eu sou um problema? Porque talvez ele não esteja se sentindo tão bem assim. Às vezes, como a Fábio falou num bloco anterior, pode ser uma questão de nutrição, inclusive. Né? Cara, não tá bem, tá faltando alguma coisa lá nas vitaminas do organismo e ele tá se sentindo mal, mas não é preguiça, não é desleixo, não é uma vida espiritual que não corresponde, não é falta de santidade, é a saúde que não tá bem. Olha como isso é sério. E é exatamente o que isso que é o que tem buscado, né? A prevenção, através de uns exames sistemáticos, né? Para buscar essas informações antes mesmo que ela se torne um sintoma grave, né? Antes mesmo que ela, no missionário e na gente também, né? Sim. Mas buscar esses marcadores, né? Para que a gente saiba, esse é o projeto também desafiador para ela agora, de prevenir a saúde dos missionários, para que eles não venham a questionar o chamado
por uma questão de saúde. Que pode ser emocional, pode ser tantas outras. Exatamente, e há missionários Química. até que retornam precocemente do campo por questões de saúde, seja física, seja emocional. Por isso também a prevenção é importante. Porque eles não querem voltar antes. Mas Não eles se querem, obrigam. Mas às vezes eles se obrigam. Tá. Ok, eu queria fechar então esse nosso último bloco só instigando vocês com uma questão que eu não sei se a gente já falou sobre isso em algum outro momento. Como é que a gente vai lidar com os missionários que estão envelhecendo? Já pararam para pensar sobre isso? Sim. Nós teremos no dia 29 de agosto um primeiro encontro com os missionários que estão nesta fase da missão. Opa, já estão lá, já então. Sim, E eu achando que estava abafando aqui com a minha pergunta, vou pegá-las de surpresa. Essa igreja é demais. Demais, Ninguém demais. deixa nem cachorro desassistido. É verdade. É verdade. Aqui tem ministério Tem cuidando ministério cuidando de cachorro. Sim, é verdade. Então, nesta reunião, a primeira reunião, o Johan vai falar exatamente sobre longevidade, os cuidados com o corpo, com a saúde. O Johan ainda, nossa, que privilégio. Sim, ele Conta um pouquinho quem é o Johan, para o pessoal o Johan, lembrar. ele é um empresário, né, que é membro da nossa igreja e é muito envolvido com missões, e ele é um senhor de mais de 60 anos que parece 40. Exatamente. Né, e muito envolvido em missões e sempre contribuiu muito, viajou muito, então ele conhece muito sobre essa fase da vida do ninho vazio, né, ele e a Edith, a esposa dele, são uma bênção nessa igreja, conhece muito sobre como se planejar para a terceira idade, quarta idade, né, hoje. Isso. Então ele é uma pessoa que é muito boa. As pessoas estão vivendo mais, né? E os missionários podem continuar dando frutos, Exatamente. mas vão precisar ser cuidados Ser também. cuidados. Tem um cuidado especial aqui. Dando frutos, pensar nesse novo momento, o que Deus direciona para esse momento, né? Da vida missionária, da vida como cristãos, e aí a gente vai nesses encontros periódicos falar um pouco sobre isso. Que legal. Por falar em tempo, quanto tempo nós temos, produção? 1 minuto para acabar nosso bloco. Obrigado pela participação de vocês, obrigado por você que está aí assistindo a gente pelo YouTube, ou escutando por uma plataforma de áudio, ou aí pela Rede Super. Não deixe de mandar sua mensagem para nós, sempre através ali do site da PIB, ou pelo perfil de Instagram da Rede Super também, ou da PIB, tanto faz. A gente vai saber que foi você que mandou, a gente quer saber dos teus testemunhos, o quanto isso aqui que a gente está fazendo chegou até você e te impactou de alguma maneira. Deixa a gente saber, isso nos ajuda a entender, né, se a gente está conseguindo comunicar bem, tá bom? Que Deus te abençoe, minhas amigas, obrigado por estarem aqui, as duas conosco, dando do seu tempo também. Acho que é importante a gente fazer com que essa ideia chegue mais longe, então nós estamos fazendo o nosso melhor. É por isso que vocês estão aqui. Obrigado, amigas queridas. Né? Deus abençoe, um grande abraço para vocês todos, dá um tchau aí!